seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação. Concessão dos parques do Caracol e Tainhas é leiloado por 150 milhões. Vagas de emprego para Rio Grande. Um novo método tecnológico será incluso no SUS para tratamento do AVC. E ainda, o Brasil pode ter safra recorde de grãos em 2022. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. A imunização contra a poliomielite e a multivacinação continuam ocorrendo em todas as unidades básicas de saúde aqui do município do Rio Grande e vai até o dia 9 de setembro. Crianças menores de 5 anos que ainda não receberam a vacina contra a poliomielite e crianças e adolescentes menores de 15 anos que estão com a carteirinha de vacinação desatualizadas. Vocês podem procurar pelas unidades básicas mais próximas de saúde. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente segue em vigor e vai até o dia 9 de setembro. Para a vacinação contra a poliomielite, a campanha tem foco nas crianças menores de 5 anos. Essa doença, também conhecida como paralisia infantil, é um vírus contagioso que pode infectar tanto crianças como adultos. Ela afeta o sistema neurológico e afeta o corpo inteiro. E a vacinação é a única forma de prevenção desta doença. Para a campanha de multivacinação, a população-alvo serão as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, que estão com seus esquemas vacinais incompletos de acordo com o calendário nacional de vacinação. O cronograma de vacinação de segunda a sexta-feira, no posto 4 Canalete, das 9 horas da manhã às 18 horas da tarde. No posto Hidráulica, na sala extra do cassino, assim como todos os demais postos de saúde do município, o funcionamento é das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã e das 13h30 às 15 horas. Os responsáveis por crianças e adolescentes deverão levar obrigatoriamente a caderneta de vacinação para que elas recebam as vacinas. O Cine Rio Grande oferta vagas de emprego nesta sexta-feira. Confira se alguma delas se encaixa no seu perfil ou de alguém que você conhece. Prepare para tirar um print. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta sexta-feira são vagas para açougueiro, construtor civil, farmacêutico, mecânico de tratores, mecânico agrícola, operador de caldeira, pintor jatista, servente de obras, técnico químico e ainda tratorista agrícola. Vagas para portadores de deficiência, vendedor interno e assistente de operações. O Cine Rio Grande está localizado na rua Marechal Floriano, número 248, no centro. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento das 8 da manhã até às 4 horas da tarde. O consórcio Novo Caracol foi o vencedor da concessão de 2 parques gaúchos em leilão que ocorreu na tarde de ontem em São Paulo. O Parque do Caracol, localizada na região da Serra Gaúcha, e o Parque Tainhas, situada na região nordeste do estado, foram leiloados por 150 milhões de reais. Foi realizado ontem em São Paulo o leilão de concessão dos parques estaduais do Caracol,
localizado em Canela, e do de Tainhas, no nordeste do estado. A disputa teve a participação de 3 consórcios. O consórcio Novo Caracol venceu o leilão por 150 milhões de outorga fixa, para concessão pelo período de 30 anos. Ele ficará responsável por qualificar a infraestrutura e os serviços para o turismo sustentável e, dessa maneira, gerar renda e desenvolvimento regional em equilíbrio com a preservação ambiental. O projeto prevê para o Parque do Caracol novas opções de atividades de aventura, como arvorismo e bungee jump. O Parque Estadual das Tainhas tem as características voltadas para a exploração do ecoturismo, com opções de atividades aquáticas e camping. Tarde de sol e temperaturas amenas em grande parte das cidades do estado. O clima será firme na maioria das regiões e a umidade muito alta aqui na região sul. Aqui em Rio Grande, durante a tarde, ela pode chegar a 95%. Nas demais regiões, na campanha e no centro do estado, a umidade está baixa. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. A tarde em Rio Grande será de sol com a presença de algumas nuvens. Durante a noite, o clima se manterá estável, mesmo o céu estando parcialmente nublado. Muito vento durante o dia, podendo chegar aos 25 km por hora. A umidade seguirá bastante alta, estabelecendo-se nos 95%. A temperatura fica entre 18 graus a máxima e 11 graus a mínima. Não há risco de chuva. São José do Norte terá uma tarde com sol e presença de algumas nuvens. Os ventos estarão mais fortes nesta tarde, podendo chegar aos 22 km por hora. A umidade se mantém muito alta, ficando na casa dos 97%. A temperatura fica entre 17 graus a máxima e 10 graus a mínima. Não há risco de chuva. Dom Pedrito terá o céu com poucas nuvens nesta tarde. O clima estável se estende até a parte da noite. Os ventos se manterão fracos, não passando dos 17 km por hora, assim como a umidade, que estará bem baixa, ficando nos 55% nesta tarde. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 9 graus a mínima. Não há risco de chuva. Em Camaquã, o dia será de sol. Deverá ocorrer um acúmulo de nuvens durante a tarde, mas o clima seguirá estável até o fim do dia. Ventos fracos que não passarão dos 15 km por hora. Já a umidade, que estava altíssima durante a manhã, diminuirá muito agora à tarde, ficando na casa dos 50%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 11 graus a mínima. Não há risco de chuva. Tarde de sol em Venâncio Aires. O clima durante a tarde será firme e se estenderá até a parte da noite. Ventos fracos que não passarão dos 14 km por hora. A umidade também estará baixa, ficando em 51% nesta tarde. A temperatura fica entre 19 graus a máxima e 10 graus a mínima. Não há risco de chuva. O setor de serviços cresceu pelo segundo mês consecutivo e também avançou no primeiro semestre. O volume de segmento tem o maior nível desde 2015. O setor de serviços manteve a trajetória positiva dos últimos meses e cresceu 0,7% em junho. Segundo dados do IBGE, essa é a quarta alta apurada desde janeiro. Com a variação, o setor mais importante da economia, responsável por cerca de 70% do produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou o primeiro semestre do ano com alta de 8,8%. Os dados indicam ainda que o volume de serviços prestados no Brasil ficou acima do nível registrado em fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do coronavírus na economia nacional. E no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento aconteceu, mas em ritmo menos acelerado. 4 das 5 atividades investigadas registraram crescimento no mês de junho.
O destaque ficou por conta do setor de transportes, com alta de 0,6%, o que levou a atividade a aparecer bem acima do patamar pré-pandemia. Os serviços profissionais, administrativos e complementares também se destacaram positivamente. Em seguida, aparecem setor de outros serviços e os serviços prestados às famílias. Na passagem de maio para junho, o único setor em queda foi o de informação e comunicação. Um novo método tecnológico será incluído no Sistema Único de Saúde para o tratamento do AVC. Segundo o anúncio do Ministério da Saúde, o procedimento começará a ser realizado até o final do ano. A trombectomia, tratamento utilizado na fase aguda do acidente vascular cerebral, funciona através de um catéter colocado no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada. Até o momento, apenas 4 hospitais públicos oferecem o tratamento em todo o país. Ele custa de 15 a 20 mil reais e é custeado pelo próprio hospital ou pela Secretaria Estadual de Saúde. Atualmente, a única terapia disponível no sistema público de saúde é a trombólise, que nem sempre é eficiente para os casos mais graves da doença. Para o novo tratamento ser disponibilizado no SUS, resta apenas concluir a terceira fase, que é analisar a disponibilidade dos hospitais especializados em suportar a tecnologia. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil possui 88 centros de tratamento especializado em AVC, mas nem todos poderão contar com essa tecnologia em um primeiro momento, pois serão necessários treinamentos das equipes e cursos aos profissionais para aprenderem a lidar com as novidades. Só no mês passado, quase 9 mil brasileiros morreram vítimas de AVC, o que dá uma média de 11 óbitos por hora. Os dados ficam ainda mais alarmantes, sabendo que só no primeiro semestre desse ano, mais de 56 mil óbitos pela doença foram relatados. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Ele ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. O principal sinal de alerta para qualquer tipo de AVC é fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo. A maior forma de prevenir a doença é adotar hábitos saudáveis, como evitar o consumo de álcool, manter uma alimentação equilibrada, beber bastante água e praticar atividades físicas regularmente. O Brasil pode ter safra recorde de grãos em 2022. A produção de matérias-primas brasileira deverá ficar em mais de 271 milhões de toneladas. Os dados foram divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Se o resultado da temporada 2021-2022 se confirmar, representará um crescimento de 15 milhões e 900 mil toneladas, ou 6,2% na comparação com a colheita registrada na safra 2020-2021. Com relação às culturas de primeira safra, com exceção do milho, todas as safras já estão colhidas. As culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas. E as de terceira safra, como as culturas de inverno, estão próximas da conclusão de plantio. Segundo a Conab, a cultura de inverno deve ter plantio concluído na primeira quinzena de agosto. Já o trigo estima-se uma produção recorde de 9 milhões e 200 mil toneladas. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.